3 meses, 6 meses, 8 meses? Quando o assunto é fundo de reserva, alguns professores divergem e eu vou te explicar logo mais o porquê. O mais importante é você saber que nesse vídeo hoje você vai saber você vai saber calcular qual é o seu número para o seu fundo de reserva. Então, pega papel e caneta ou abre o bloco de notas do celular, porque a aula hoje vai ser prática. Bem-vindo de volta ao canal Finanças na Essência. Este é o segundo vídeo da série sobre fundo de reserva. No primeiro, nós vimos o princípio bíblico para esta questão. Qual é? O princípio de José lá no Egito, que guardou nos celeiros para anos de escassez, o princípio da formiga que guarda no verão para se alimentar no inverno, e o princípio do sábio lá de Provérbios 21. Se você não assistiu o primeiro vídeo, clica no link que está aqui na descrição e assista rapidão. Então, hoje nós vamos aos números. Primeiro, você precisa saber que o fundo de reserva não é calculado sobre o seu salário mensal, é sobre a sua despesa mensal. Por quê? Porque quando vier o aperto, quando vier os anos das vacas magras, o que você precisa cobrir não é o seu salário. O que você precisa cobrir é a sua despesa de manutenção. Na verdade, alimentação, água, aluguel, prestação da casa, escola das crianças, luz, internet e outros mais. Inclusive dízimos e ofertas, porque a fidelidade ao Senhor não entra de férias na crise. Não é verdade? Então é isso que você inicialmente precisa saber. Sendo assim, o primeiro passo que você precisa dar é o seguinte: faça um levantamento da sua despesa mensal essencial. Não a despesa mensal que você tem hoje, com todos os streams, com a quantidade de delivery que você pede por semana. A sua despesa essencial. Você precisa saber quanto que você precisa para manter a sua casa funcionando com dignidade. Por exemplo, se você anotou suas despesas essenciais da sua casa e o valor chegou a uma cifra de R$4.000 por mês para funcionar, 4.000 vai ser o seu número base. Anota esse número aí, porque agora vem o fator multiplicador. E aí vem a pergunta: como é que vem a sua renda? Você é CLT? Tem carteira assinada? Tem salário previsível todo mês? Neste caso, se você é CLT, o recomendado para o seu fundo de reserva é guardar de 3 a 6 vezes esse valor de 4.000 no nosso exemplo. Percebeu? Porque o autônomo vai ser um tempo diferente, vai ser um valor diferente. Por que diferente? Porque você que é CLT, você tem amortecedores naturais. Como, por exemplo, você vai ser demitido sem justa causa, você tem aviso prévio, você tem o valor do FGTS, você tem um seguro-desemprego, e isso faz você ganhar mais tempo que o autônomo. Esses recursos, eles fazem você ganhar tempo. Percebeu? Desse modo, no nosso exemplo de R$4.000 de despesa, a sua reserva vai ficar entre 12 e 24.000. E aí você me pergunta assim: pastor, e dentro dessa faixa, entre 12 e 24.000, como é que eu vou decidir? Aí você tem que pensar o seguinte: qual é a minha estabilidade? O meu emprego é mais sólido? O setor que eu trabalho é estável? Eu tenho a minha esposa, o meu marido também trabalha? Aí, nesse caso, o seu fundo de reserva pode ficar entre 3 e 4 vezes aquele valor de 4.000. Agora, se o setor é de instabilidade, se a sua empresa parece que está passando por uma crise, se você é a única renda da família, se você ainda tem filhos pequenos, aí você não pode fazer menos que 6 meses de fundo de reserva dentro daquele exemplo de 4.000 que nós temos. Percebeu? Entendeu? Agora você me diz assim: não, pastor, mas eu sou autônomo, eu sou profissional liberal, eu sou prestador de serviço, eu sou empreendedor, eu trabalho com vendas, eu sou comissionado. Aí, nesse caso, a sua renda varia. Tem mês bom, tem mês ruim,
tem mês forte, tem mês fraco, você não tem FGTS, você não tem seguro-desemprego, você não tem aviso prévio. Neste caso, a sua reserva precisa ser maior, de 4 a 8 meses da sua despesa essencial. Percebeu? Eu já te adianto o seguinte, os professores de finanças, em geral, eles não concordam muito com esses tempos. Uns falam de 6 meses, outros falam até 12 meses. Agora, o que você tem que perceber é o seguinte, o que importa é o princípio da coisa. Quanto maior o princípio do fundo de reserva, quanto maior for a sua instabilidade, maior terá que ser o seu celeiro. Lembra de José? Eram para 7 anos de escassez, o que ele fez? Ele fez celeiros durante os 7 anos de bonança. Assim sendo, dentro do nosso exemplo de 4.000, o autônomo, o profissional liberal, o autônomo, o prestador de serviço, o empreendedor, o pequeno comerciante, terá que ter um fundo de reservas entre 16 e 32 mil reais. Agora aqui, um detalhe para o autônomo. Como a sua renda oscila muito, você terá que ser muito honesto nesse levantamento da sua despesa normal, da sua despesa essencial, para que você não tenha um número que vai fugir da sua realidade. Então você tem que pensar isso. E aí quando você para poder olhar para esses números, você fala assim, meu Deus, 24 mil, 32 mil, sendo que eu acabei de sair das dívidas, mas é isso mesmo. Você tem que ter calma, paciência, porque ninguém constrói um celeiro da noite para o dia. José teve 7 anos para construir os celeiros, encher os celeiros do Egito. A formiga de Provérbios trabalha de grão em grão o verão inteiro. Então, o que você faz? Primeiro, você define uma meta menor. Eu vou juntar no fundo de reserva 1 mês da minha despesa. No nosso exemplo, 4.000. E aí quando você conseguir alcançar os 4.000, você vai vibrar, você vai comemorar essa vitória diante de Deus. Depois disso, você já começou a habituar sua mente, você vai para 3 meses. Depois, com a meta cheia, você vai cantar o hino da vitória. Não é verdade? Até porque, queridão, até porque, queridona, lá em Provérbios 13, versículo 11, diz assim, ó, o que ajunta pouco a pouco terá aumento. O princípio, neste caso do fundo de reserva, é a constância e não a pressa. E aí vamos recapitular. Você vai fazer o que para poder obter o seu fundo de reserva? Você vai levantar a sua despesa mensal essencial. Despesa mensal essencial. Multiplique esse valor por 3 a 6 meses, se você for CLT, e multiplique por 4 a 8 meses, se você for autônomo. E comece juntando, fazendo uma meta de 1 mês. Beleza? E aí agora, para você que é inteligente, ficam aquelas perguntas. Mas professor, pastor, onde é que eu vou guardar esse dinheiro? Eu vou colocar na poupança? Eu vou colocar debaixo do colchão? Quando é que eu vou poder usar esse dinheiro e quando eu não posso usar de jeito nenhum? Eu quero te dizer que esse será o tema do nosso terceiro e último vídeo da série Fundo de Reserva. Então, ativa o sininho que é para você receber esse vídeo. Então, você vai fazer o seguinte, comenta aqui embaixo, rapidão, você é CLT ou autônomo? Qual é a sua primeira meta? Eu te garanto que eu vou ler os comentários todos e respondê-los todinhos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Aqui é o Finanças na Essência, aqui a gente desperta a essência da prosperidade que há em sua vida. Eu sou o pastor Diógenes, o seu educador financeiro. A gente se vê no terceiro vídeo. Forte abraço, Deus abençoe.